Tudo bem, Alisson? Ah, meus amigos Disney Maníacos, e aí, tudo bem com vocês? Eric e Alisson em mais uma live, hoje é live de número... 118, bate-papo ao vivo, Disney número 118. Rapaz, a gente já fez 18 lives depois da live memorável da número 100, hein? É verdade, com participações muito especiais. E detalhe, 4 anos atrás a gente fazia aquele bate-papo que na verdade a gente chamava de webinário, que foi um marco na nossa de carreira de fazedores de bate-papo ao vivo, que foi aquele sobre hospedagens em Orlando e os mitos, os mitos sobre a hospedagem em Orlando. 4 anos atrás, mais ou menos hoje. Então, além da gente estar no episódio número 118, a gente está fazendo aniversário de 4 anos esse mês. 4 anos, né? Que beleza. 4 anos, gente. E detalhe, eu acho que aquele ali foi o marcante, mas a gente já tinha feito alguns assim de leve antes. Umas aparições, né? Umas aparições, assim. Mas já nesse formato muito, mais de debate. Nada muito comprometedor. Tá? Não, a gente não é disso, né? A gente não é de comprometimentos. Pois São pessoas descomprometidas, como fala o nosso amigo, vamos chamar de amigo, Paulo Cuenca, aquele que não mente, não tem problema de memória ruim. Verdade. Não é verdade? Não é verdade? Verdade. O que ele quer dizer com isso? Que o cara que mente, ele tá o tempo inteiro no estresse de tentar sustentar a mentira, então ele tem que ter memória perfeita, né? Para sustentar a baboseira que ele diz pela rua. Agora, você sabe que o cara mentiroso, ele é egocêntrico, né? Sem dúvida. Porque a mentira dele nunca é uma mentira boba. É sempre aquela mentira que você vira e fala assim, será que esse cara fez isso mesmo? É que tem alguns que são mentiras megalomaníacas ainda, né? Então, rapaz, umas coisas assim que você fala, caramba. Eu conhecia no colégio uns carinhas assim, que a mentira deles era, cara, eu fiz uma curva 170, capotei 3 vezes, o carro caiu em pé e saí andando. Umas coisas não assim. fez um risco no carro, né? E tava a namorada junto, a namorada que não existia, então era uma coisa do away, cara. Gente, André Gonçalves Godoy, Diego Moura, Marlene Diniz, que gente aí, legal. Beto Costa é um cara culto, ele publicou, eu vi agora, meio atrasado, a gente entrou atrasado, então peço desculpas a todos, mas ele publicou um negócio no grupo aí, que é um infográfico sobre a Walt Disney Company e suas marcas. E hoje ele postou? Agora, faz... não vi. 23 minutos e meio, uma coisa assim. Muito legal, Beto Costa. A minha imagem tá... Eu tô travado. Não, tá fluindo, mas tá lento, tá tipo 7 frames por segundo. Acho que eu vou entrar de novo. Tá, pode ser. Eu vou dando oi aqui. Gilson Marcondes, Maicon Vieira, nosso querido amigo, mentorado, super querido, super... assim, a gente tem vários mentorados e todos têm suas várias fortalezas, né? Mas a gente tem que falar que o Maicon é tipo aluno A++, assim, o cara nota 10, porque ele aplica basicamente tudo que a gente sugere e já depois nos relata as vantagens de ter aplicado aquilo que a gente sugere para ele. Então, Maicon, brigadão pela parceria, que isso é uma parceria, na verdade, né? É uma mentoria, então é de cima para baixo. No nosso caso, não. É horizontal. E o Maicon é fantástico. Márcia Simões, tudo bem? Elton Luiz Marques Póvoa, com a Torre Eiffel atrás, hein? E essa é a verdadeira, hein? Pelo que eu tô vendo, é verdadeira. Não é a do pavilhão da França no Epcot. Marlene Diniz, meninos lindos, obrigado, Marlene. Marlene, queridíssima. Beto Costa, já dei oi, né? Deixa eu ver aqui. Tassiane Stadler, tudo bem, Tassiane? Fernanda Simonsen, nossa parceiraça aí no Encontro Uma Disney 2019. Vamos nossa ter uma roteirista. Reunião com ela depois, né? A gente vai acabar o bate-papo e vamos entrar em reunião com ela e com o Chuck, que é uma grande figura da produção de eventos no Brasil. É um cara fera. Agora a minha imagem tá... Vocês top. Estão me escutando? Agora tá bom? Perfeito. O drive tava ligado. Aí tava daí tava atualizando? Tava fazendo backup. Eu falei, opa, peraí. Nessas horas é bom fechar um pouco dos backups. Começou sozinho, não sei nem porquê, porque ele tava desligado, eu não deixo o drive puxando imagem, que senão fica no drive, fica no fotos, né? Aí acaba com com o meu plano. Vamos entrar no Insta também? O teu plano tem limite de tráfego? Tem limite. Eu mudei porque o meu outro tinha, eu estourava no dia 15, dia 13... Aí agora eu tô com 100 limite. Não, mas de internet ou de hospedagem? De espaço? De internet. Não, o meu de espaço do Drive. Tá. Não, é que algumas internets, tipo a da NET, né? A NET TV a cabo, sabe? Ela tem limite. Então, por exemplo, se
Se eu tiver, sei lá, 50 megas, eu acho que eu tenho 500 gigas de trava, uma coisa assim. Entendi, de dados. Para o usuário normalzinho, até vai. Mas para mas você heavy tem user... muito... Já te user coloquei aqui no Insta. Olá, pessoal do Insta, tudo bem com vocês? Beleza? Como é que vocês estão? Aceita aí que eu já te coloquei. Eu já pedi também. Eu acho que dá na mesma, deve entrar a qualquer momento. Já foi. Então deve ir. Então, se for, já era. Sabe essa música? Sim. Miriam Ludovico, amei a Disney. Miriam Ludovico, bem-vinda. Você está no grupo certo. O Michael tá aí também. Michael vai amanhã fazer o visto do irmão dele. Imagina a ansiedade. Eita, sim, eu citei ele. Legal. Eu falei que ele é nosso mentorado nota 10. E+++. Eduardo Soares, grande amigo. Olha quem tá aqui, Maria Fernanda Pucci Freitas. Quanto tempo! Nossa! E aí, minha amiga, como é que você tá? O maridão? Long time no see. Que legal. Maria Fernanda é uma guia em Orlando, fantástica, muito boa, sabe tudo lá, conhece tudo. Se vocês precisarem de uma guia, tá aí, ó, Maria Fernanda Pucci Freitas. Não foi aqui, Alisson, no Insta? Como não deu, eu fechei e tô abrindo de novo, vamos ver. Vamos lá, o pessoal do Insta aqui, dá um tempinho pra gente que o Alisson já tá entrando. Fala, dona Camila, BL6 Burger, aí, tudo bem? Fábio Cidelis, e aí, tudo bem? Retornada recentemente de Nova York, a Fábio Cidelis. A Fibs Cidelis. Assistiu o musical do Frozen, entre outros. Alisson, me dá um segundo aqui que a Manu tá gritando. Eu já venho, peraí. Tá, vai lá. Vai lá, quando a família chama, eu tô atrasado para Dedéu, né, com 40 anos de idade, eu tô tentando estudar algumas coisas que eu nunca estudei antes na vida, assim, uma delas é música, então eu tô estudando produção musical, tô estudando piano, mas sozinho, assim, né, tipo autodidata, eu fui fazer um stories antes, assim, rapidinho, brincando no teclado aqui, e, nossa, foram, sei lá, 9 segundos de stories, já tem a Martina berrando, papai, papai, papai. É muito cômico, eles chamam a gente o tempo todo, né? É muito legal isso. Falta de tempo, mas vim escutar vocês. Maria Fernanda Pucci Freitas, que honra, muito obrigado pela presença. Se tiver uma sugestão de tema, uma pergunta, é claro que uma guia normalmente não tem perguntas, mas se tiver, manda aí. Fibs Fidelis, buenas. Buenas é uma coisa meio gauchona, né? A gente aqui do Santa Catarina, a gente não é gaúcho, mas sempre tem uma pegada meio gaúcha aqui na região, assim, buenas noches, porque vocês sabem que gaúchos são aquele pessoal dos pampas, mas também os uruguaios, e alguns argentinos também são gaúchos. Gato miando ao fundo, Gilson, eu não ouvi gato miando ao fundo, o Max eu acho que ainda não miou. Às vezes quando ele quer entrar, ele começa a miar aqui na porta, mas por enquanto ele ainda não. Só se foi não, o Eric não tem gato não. Então talvez seja cachorro. Carlos Eduardo Silva, abração, amigos. Quanto tempo? Carlos Eduardo Silva, nosso amigo que mora lá em Miami, o autor por trás do Ponto Orlando, Ponto Miami, fez a live dele ontem, muito legal, eu acompanhei. Nelly Temes Miguel José, olá meninos, beleza. Gente, se vocês tiverem perguntas, manda aí, senão a gente vai falar de temas aleatórios, a gente vai falar de um tema que está rolando aí no grupo. O grupo é sempre uma fonte muito interessante para a gente de temas, né? Porque várias coisas rolam aí, trocas de ideias e o Eric voltou lá no Insta. Provavelmente ele vai entrar aqui agora a qualquer instante. E quando ele entrar, eu vou dar uma saída rápida para ver se a minha imagem melhora, porque eu tô vendo que a minha imagem tá bem ruim. Eric, eu vou arrumar minha imagem, eu vou sair e reentrar. Por quê? Travou? Agora eu fiquei sozinho. Tati Bianchetti, a filha do Eduardo Soares, que tá aí também. E aí, tudo bem com vocês? Norbert Tank, ó, que nome chique, Norbert Tank Nunes Santos. Priscila Santana, um beijo para vocês. KRL, me leva para Disney? Levo. Me paga que eu te levo. Mas é o seguinte, né? Já vamos fazer. É aquele pagando bem, aqui. Perigo não tem? Tem uma expressão popular aí, né? Já vamos fazer o seguinte aqui, porque o perfil dele não inspira muita confiança, então já vou tirar o nosso isso amigo. É um tema, hein? Amigos. Letícia Brito tá aí também. Quem mais aqui tá mandando um oi pra gente? Carolina, Carmen, Dinda Correia, Oakberry, Turismo
Turismo na USA. Ah, Mila. A Phoebs é casada com gaúcho, por isso que ela tem um pé no gauchismo. Entendi. Vamos colocar o Alisson. Olha, a Ana Manuela Tomás, ela falou assim, ó, olha que legal, boa noite, primeira vez que consigo assistir a live por conta do meu plantão no trabalho, amo o Clube WDW, Ana Manuela Tomás, muito obrigado, muito obrigado. E dá para ver que ela é insider, né, ela não conhece só o Eu Amo Disney, ela conhece o Eu Amo Disney e o Clube WDW. Que legal, gente. Pra quem não sabe, é um pouco menos conhecido, mas não por isso menos merecido. Eu quis rimar. Para quem ainda não compartilhou essa live com seus amigos, né, com pessoas que você acha que podem tirar um proveito do nosso bate-papo hoje, compartilhe aí nos seus grupos, nos seus perfis pessoais, né, o pessoal que está aqui no Instagram também pode compartilhar, tem um aviãozinho aqui embaixo, que você, a hora que você bate nele aqui embaixo, aqui, você pode convidar seus amigos para participar da live. Eu acho que a live no Instagram, como eu saí, ela caiu, eu acho que eu vou fechar e abrir de novo. Aham. Né? Então tá eu vou encerrar. E assim, aqui. Além de que eu nunca consegui entrar, então tem algum problema com certeza. Pois é, eu vou começar de novo, vamos lá. Olha só, temos uma pergunta, Ana Carolina Porto, boa noite, vocês sabem quando irá inaugurar a segunda atração de Star Wars em Orlando? Provavelmente ela tá considerando a inauguração original da Land, né, da área temática, que vai ser dia 29 de agosto, ou 30 de agosto, final de agosto. E daí, com uma atração e a área temática em geral, mas a segunda atração, ela não tem data ainda. Eu acho que tá para o último trimestre de 2019. Então, assim, não sabemos. Né? Ninguém sabe a data exata, para falar a verdade. Pois é. Acho que nem eles sabem, é que nem aquela história. O Mickey and Minnie's Runaway Railway ia abrir esse ano. Agora estão dizendo que é só ano que vem e sei lá que mês também. Então, deve ter dado problema na agenda. Pois é. Carlos Eduardo tá aí, beleza, aí. Carlos? .miami.orlando. Maria Fernanda, vou colaborar com um tema polêmico. Opa. Quem? É passado... A Maria Fernanda Pucci. Opa, tema polêmico, chega aí. O que é passado para locação de carro? Porque a sensação que tenho aqui é que podem dirigir de qualquer forma. Olha, o que é passado... Vamos aproveitar esse tema, né? Porque realmente hoje, no grupo, foi impressionante. Se você entrou aí no Insta? Daí olha, vou colocar... Eu não sei se veio o convite. Não, eu não consigo te convidar. Tá escrito aqui que você não pode participar. Nossa, não sei, eu sou persona non grata. Agora foi. Peraí. Caramba, persona non grata, por essa eu não esperava. Agora vai, gente, agora vai. Eu tive que sair correndo porque a dona Manuela começou a berrar. Ela tava tomando banho. E aí eu cheguei lá, ela virou para mim e falou assim: acabou o condicionador. Realmente tem um problema bem sério. Problema sério, cara. Problema de condicionamento dos cabelos. Pois é, cabelo fica espigado, depois não dá certo, né? O negócio é bravo. Então vamos convidar o clube de novo aí, ó. Clube WDW, solicitações. Não pode participar, que estranho. Todo mundo pode, só o clube que não. Deixa eu tentar tomar uma atitude mais radical aqui. Mas eu vou tentando, e assim, eu vou desligar a câmera e ligar de novo, porque eu tô vendo que ela tá dando uns saltos de frames aqui. Eu vou desligar e ligar de novo, enquanto o Eric começa a responder a pergunta da nossa Pucci Freitas. Patrícia MM. Olha, caiu de novo, né? Mas meu áudio vai estar ativo, qualquer coisa me chama que eu tô na área em áudio. Você só vai desligar a câmera. Só a câmera. Tá bom. Dona Maria Fernanda, o que acontece é o seguinte, quando você aluga um carro, ninguém fala o que pode e o que não pode fazer. Né? Não existe um curso, um treinamento intensivo, digamos assim, né? Quando você vai pegar o carro, a pessoa fala assim, olha, você pode virar à direita no farol vermelho, né? Essas coisas assim que ninguém aprende. E aí, imagina a agência do bairro falando essas dicas, eles nem sabem essas coisas. O cara não faz ideia do que pode e o que não pode, né? O cara aluga uma moto lá, anda no corredor, então ninguém fala, né? Não existe isso. E se você pedir na locadora, por exemplo, olha, vocês podem me dar umas dicas, né? Tem alguma coisa que eu não posso fazer, não sei o que, eles também não vão falar, tá? Eles vão tentar, talvez eles digam assim, olha, sua carteira de motorista é válida na Flórida, enquanto você estiver com sua permanência válida, mas só blá, 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 básico. Blá, 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 assim, não vai falar, olha, aqui o farol vermelho você pode ir, o farol vermelho o farol verde você pode parar. Não é nada disso, eles não vão falar nada. Agora, eu tenho uma teoria, porque hoje lá no grupo hoje foi o dia das polêmicas. Gente.
Hoje no grupo apareceu lá, não está disponibilizando a opção TV. O que seria a opção TV? Nossa, TV. Prioridade de tempo de exposição nas Nikon, não, né? Mas TV. foi a Patrícia que perguntou, a MMM. Eu sei que não é isso. Brincadeirinha. Sei lá. Bom, então, dona Maria Fernanda, ninguém explica nada. A pessoa entra no carro, né? Abre o carro, e aí se depara com aquele painel cheio de botão. Sim, parece, né, uma nave da NASA. Pois assim, aí o cara senta. Pois é, o cara senta no não carro. Não arruma os retrovisores, a maioria. A gente vê na Turnpike, logo ali no início, a gente faz normalmente aquelas minivans brancas e cinzas, que são os carros que o brasileiro mexendo no retrovisor, aquela confusão, mudando de faixa, sem. Pois sem sinal. O cara começa a fazer uma puta não vai e volta. E aí ele vai tentar mexer nos espelhos laterais, aí ele aperta o botão, o espelho dobra, e é uma confusão. Só que o cara da agência, né, o rapaz, ainda não pode participar no Insta. Nossa, vou reiniciar meu celular, assim, de começar do zero. Porque todo mundo que pediu pode. E tem gente pedindo. Tem. Querem tomar meu lugar. Dias Ana Lúcia pediu. Todo mundo aqui poderia. Será que eu fecho a live e começo de novo? Não, agora deixa eu reiniciar e vamos ver o que acontece. A Patrícia tá falando que ela sempre assiste na TV do quarto. Entendi. Mas até isso travou hoje, é isso? A liberação normalmente travou. Mas não tem nada a ver comigo, né? Eu não bloqueei ninguém aqui, não. Não. Tá? Eu não bloquear não ver na TV. Não fiz nada. Bom, mas aí o que acontece? Então o cara se depara com aquele carro cheio de botão, ele senta no carro, o volante tá aqui, né? Ele pega no volante assim, aí ele começa a passar a mão por baixo do banco para procurar botão e não acha. Aí quando ele acha um botão, ele aperta, aí não funciona, nada, o carro não faz nada. Ele fala, vamos assim mesmo, quando chegar no hotel, dá um jeito. Passa 2 minutos, o banco começa a aquecer, fica uma sauna. Esquenta bumbum, Aquele botão de aquecimento do banco, que o cara não faz nem ideia de onde desligar, entendeu? O cara não faz nem ideia que existe aquecimento de bumbum. Pois Daí cara, como assim? Tá pegando fogo? Pois é, né? O cara fica lá. Clube WDW não está conseguindo participar, apareceu aqui agora. Não, é que agora eu tô. Não está conseguindo. Eu clico aqui para entrar. Aí mas agora eu não tô tela... nem disponível, eu não tô nem no Insta por enquanto. Poxa, tá aparecendo que você tá aqui pedindo? Bom, vamos esperar então. Você são ecos do além. Ecos do além. O Alisson tá aqui. Olha lá, de novo, ó. Clube WDW. Agora eu tô entrando. Apertei no retrovisor e a Cruz Vermelha atendeu na hora, me enchendo de perguntas. Cruz Vermelha? Não é Cruz Vermelha. Cruz Vermelha é o Road Assistance, né? É o Road Assistance. O Cruz Vermelha foi boa. Road Assistance. Olha, ainda não vai. Imagina, olá senhora, aqui é da Cruz Vermelha, prestamos auxílio internacional, qual a sua dúvida, qual a sua necessidade? Tá precisando de alguma coisa em Floripa? Gente, é o seguinte, eu vou fechar a live e vou abrir de novo, porque não consigo colocar o Alisson. Eu vou dar um request, tem um request aqui. Não foi? Dá um Your request wasn't sent. Aí. Eu vou entrar de novo, eu vou fechar a live e vou entrar de novo. Paulo Oliveira Andreoli, nosso querido moderador e amigo. Bom, aí continuando, dona Maria Fernanda Pucci Freitas, aí o sujeito vai, né, arruma o retrovisor aí, que nem o Alisson falou, fazendo um monte de barbeiragem na Turnpike, já quase batendo o carro, e ele não faz a menor ideia de como ajusta, né? Aí, pior, o cara vai e liga sem querer, se ele pegar um carro mais moderno, né, ele liga sem querer os controles automáticos. E aí o carro, quando vai chegando perto de outro, assim, né, quando ele vai aproximando perto do outro, ele se freia. De repente acende uma luz vermelha, faz dá treme o banco, e o cara fala, puta vida, passei em cima de alguma coisa aqui, o carro tá se despedaçando. Aí a esposa da ideia pisa e foge, porque dependendo do que foi que a gente passou em cima, vai dar treta. Pois é, a polícia vai vir, né? Então, o que acontece? Nesse ponto, realmente é complicado, a pessoa tem que ser, assim, autodidata, para tentar entender como é que funciona, assim como as leis de trânsito. Então, o que a gente indica? Quando a pessoa for dirigir lá na Flórida, procura, né, um pouquinho... eu vou dar endereço de um site bem legal. Vocês não devem conhecer, então anota aí, pega um bloquinho de notas. google.com
GOOGLE.com. Aí vocês Pois é. pesquisam assim, quais as Como regras dirigir, né? básicas, ou como dirigir na Flórida, ou quais as regras básicas que devo respeitar na Flórida, sei lá, sabe? Comentando de E assim, boa. ó, eu poderia indicar um texto nosso, né? Tem um texto nosso lá no Viagens Dicas, que é um texto assinado pela Paty, que o título é Como é dirigir na Flórida. Então, se descrever como Aí, é dirigir na Flórida, quem quiser tá quem lá, com quiser o ponto de procurar vista lá, de uma mulher, tal, que em geral tenta evitar dirigir lá, só dirige quando precisa. Então dá uma lida lá que acho que entra vale a aí, pena Alisson. também. Vamos ver Entrou se já dá, né? no... Vamos agora, vamos tentar de novo. Dicas de alugar carro em Orlando. Puxa, falamos até agora, mas você pode solicitar uma cotação para o Tio Orlando, que é o nosso parceiro. Eu Vou amo a reiniciar o Disney. roteador. Be right back. Vai mesmo? Ó, então o Alisson vai reiniciar o roteador dele. Mas você vai conseguir entrar no Insta, será? Que, bom, vamos ver. Vou chamar ele aqui para entrar. Ticunha, e aí, beleza? Marcos, dirigir na Flórida não é difícil, muito bem sinalizado, é isso aí. Tem alguém berrando? Tem, seu Bernardo tá berrando aqui. É impressionante. Ele fica segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo sem chorar. Na live, ele arrebenta. Assim, as cordas vocais dele são colocadas à prova, entendeu? Ele chora, mas chora com gosto. Com gosto. É sempre assim, sempre na live. Mas tá bom. Baby Bear tá chorando, não tem jeito, né? Dona Carolina tá trocando, ele tava dando banho, então ele tá se esgoelando lá. Então é o seguinte, meus amigos. Dirigir na Flórida não é difícil, mas, claro, pesquisa um pouco, entra no Google, dá uma olhada, né? Vai lá, pergunta, vai nos grupos, vai lá no Eu Amo a Disney, pergunta, gente, quais são as regras de direção na Flórida? Tem alguma coisa que eu preciso saber, né? Sempre tem alguma coisinha ou outra, que nem na Flórida é permitido virar à direita, mesmo com farol fechado, farol vermelho, é permitido conversões à direita. Claro, primeira coisa, você tem que dar sempre preferência aos pedestres. Segunda coisa, se tiver um semáforo exclusivo para conversões à direita, com uma setinha assim à direita, que fica vermelho e verde, você tem que respeitar este semáforo, tá? E, claro, não vai entrar que nem um maníaco na direita sem olhar se está vindo o carro, mas é permitido. Olha aí, coisa boa, entendeu? Então, você que está indo para lá, já tem uma coisa que você pode saber. Renan Adriana Miranda Pimentel, olá, tudo bem, meus amigos, tudo bem? Boa noite, pessoal, vi um vídeo de vocês sobre compensar o Annual Pass, para quem vai por Orlando 2 vezes por ano. Queria que falasse um pouco sobre isso, grande abraço. Para quem vai 2 vezes dentro do ano, vale a pena sim o Annual Pass, tá bom? Vale a pena. Você vai pagar um Annual Pass por volta aí de $800, mais ou menos, tá? Você vai ter alguns benefícios. Alisson, já estou na outra pergunta aqui sobre o Annual Pass. Sim, Annual Pass. Você vai ter alguns benefícios. Você pediu lá no Cara, eu pedi, tá requested, mas... o clube não está conseguindo participar. Não tá Meus prestando. amigos, hoje não vai dar aqui no Instagram, não consigo colocar o clube para dentro, e aí, por que eu não vou manter a live aqui? Porque quando o Alisson estiver falando, eu vou ficar mudo e vocês vão ficar chupando o dedo, aí não vão estar ouvindo nada, né? Daí a conversa vai ficar estranha, né? Por favor, facebook.com/eu amo a Disney, estamos ao vivo lá, facebook.com/eu amo a Disney, tá bom? Quem tiver pergunta, me manda um direct que eu respondo depois, beleza? Valeu, grande abraço a todos. Encerrei aqui, pronto. Então vamos lá, Annual Pass. Então, fora. Deixa eu só rir aqui da Phoebs Fidelis, que ela disse assim: ó, forças ocultas estão impedindo a conexão do Alisson Regis Darugna. Pois é. Então, o que acontece? O Annual Pass você vai ter alguns benefícios, como você não vai pagar estacionamento, tá? Ele está incluso no Annual Pass. Vem o Memory Maker dentro do seu pacote de Annual Pass, então você também não vai pagar. O Memory Maker hoje está aí entre 170 e $200, mais ou menos, dependendo se você comprar isso depois. Você vai ter desconto em lojas e alimentação. Então, o Annual Pass ele vale muito a pena para quem vai mais de uma vez, tá? Se você for uma vez só, o Annual Pass ele vai valer a pena, mas temos que fazer conta. Então, é a seguinte conta. Você está em 4, 5 pessoas, por exemplo, sua família, né? 4, 5 pessoas. Pode ser que vale a pena comprar um só, tá? Porque com ele você não paga o estacionamento, vem o Memory Maker e tem todos esses descontos que eu falei. Uhum. E o que acontece? Se você for, por exemplo,
Se você comprar para o resto da família, né, tickets aí de 5, 6, 7 dias, significa que você vai, todos esses dias do parque, você vai usar o estacionamento, não vai pagar. Então, fazendo com o Paulo Oliveira Andreoli, por exemplo, ele fez essa conta e ele chegou à conclusão que para ele ia valer a pena, inclusive com todos os descontos que ele pretendia comprar, né, todos os descontos de produtos que ele pretendia comprar dentro da Disney, camisetas, shorts, coisa para as crianças e tudo mais, e ele comprou um. Então, ele é pass holder e a família dele comprou os tickets à parte. E ele conseguiu um belo no desconto lá, foi bom. Para ele foi bom, ele puxou na ponta do lápis e ele economizou. Fora que você vai ter, né, a pulseirinha escrito no pass, tal, legal. Guia também tem perguntas. Isso aí, Maria Fernanda. É que eu brinquei. Estamos sempre aprendendo. Eu brinquei que como ela é guia, talvez ela não tivesse nem dúvidas, né? Mas daí, claro que era brincadeira, todo mundo tem dúvida. Só não tem dúvida aquele que acha que sabe tudo, e esse vai dançar porque uma hora a máscara mas vai aí, cair. já que a gente tá sendo sincero mesmo, é o seguinte, esse é um boboca. O cara que vira e fala assim, eu sei tudo, não preciso perguntar nada. Meu amigo. Sabe quando você tá numa palestra, assim, aquela puta palestra cabeça, né? Ou num treinamento e tal, e aí o cara vira e fala assim, agora vamos abrir para perguntas. Quem gostaria de começar? E aí você fala, 0. Da WO ele pergunta. Duas coisas. Ou o nego tá com muita vergonha de perguntar, ou ele não entendeu nada. Nada. A ponto de não saber como abordar a primeira dúvida, porque são 3 milhões e meio, não entendeu nada? Não, ele vai perguntar assim, escuta, será que poderia começar de novo, mano? Ou se ele vai virar assim, depois do bom dia, o que o senhor falou mesmo? Então... assim, e eu prestei atenção, eu só respondi 37 DMs e 497 WhatsApps, então assim, eu prestei atenção. Na verdade, eu fiquei com um olho aqui, um olho lá, uma orelha aqui, uma orelha lá, sim. Pois é. Sabe que assim, né? A gente brinca, a gente tá de olho, a gente tá mesmo. A gente tem as gravações das palestras do Encontro Disney 2018 e às vezes acontece... Cara, como o Eric falou, Eric sincero, eles são sinceros. Tem que falar, sinceros. E tem uma câmera que circulava ali pela plateia, né? Então a gente sabe quem tava DMing, WhatsApping e jogando Bubble não sei o quê, porque a gente viu. Essa câmera é safada, né? Dedo duro. Olha, o Eduardo Soares lembrou uma coisa legal. Quem quiser saber tudo sobre as leis de trânsito da Flórida, pode baixar o Florida Handbook Driver's Manual. Depois a gente coloca... Ele é nerd que nem nós, né? Mas assim, mas dá pra baixar, sim. Dá. Mas realisticamente, assim, a chance de alguém fazer isso e ler... Tem alguns sites que tem resumos das principais... uma decupagem do que principais precisa regras e tal. Vamos lá. Antes de sair com o carro, tento descobrir todos os botões. Leandro Briaquete. Cara, você sabe que a última vez que eu aluguei eu alugo sempre carro grande, né? Porque a gente vai em 5, 6 pessoas, geralmente, então não adianta pegar um carro pequeno. Isso é uma das dúvidas das pessoas, né? Eu vou em 5, posso pegar um Corolla? Pode, mas não vai caber as malas. Eles olham aquela tabelinha de 5 bonecos e mais 3 malas e acham, não, a gente vai levar 3 malas. Tranquilo. Não vai então dar, eu sempre pego o carro grande. E a última Suburban que eu peguei, ela era top de linha, assim. Ela tinha aqueles controles todos automatizados e tal. E eu tomei um puta susto quando eu fui sair com o carro. E aí eu cheguei perto de um outro carro meio rápido, assim. E aí ele acendeu uma luz vermelha no painel, meu banco tremeu. E o que eu contei antes foi verdade, aconteceu comigo. Eu falei, que é isso, cara? Aí o que eu fiz? Quando eu cheguei no hotel, eu corri no YouTube, né? Para ver o que era. Aí eu vi um tutorial e falei, deixa eu ir. Porque você consegue até configurar a distância que essa luz vai acender do carro da frente, quando chegar perto do carro da frente, e a velocidade. Então, se você chegar perto do carro da frente, numa velocidade superior a, sei lá, 30 milhas, alguma coisa assim, e chegar a, sei lá, não sei quantos fits, ele apita. Então, aí eu fui e configurei, porque tava muito longe o negócio e já tava... Alguém depois vai xingar, não precisa xingar, ele falou sem querer, são feet. Fit é plural, mas não precisa brigar, não precisa xingar depois. Não, e essas facilidades são muito boas, esses carros. Por exemplo, esse último carro que a gente alugou, que é uma Chrysler Pacifica, eu acho que foi o primeiro que tinha isso, mas é muito legal. É uma luz no retrovisor que alerta quando tem alguém na lane do lado, na faixa do lado, vindo com tudo e para passar. Então, assim, para saber, não cruze para a faixa do lado agora, porque tá vindo alguém.
Muito legal, super prático. E acende no retrovisor, né? No retrovisor do lado certo, onde tem um carro vindo. É muito ela legal. pisca. É bem, Olha aqui, bem a legal. Juliana Neves, grande Ju Neves, nossa querida amiga, tá direto do Magic Kingdom assistindo a gente. Ô, querida. Eu já fico Obrigado feliz, Ju, mesmo. quando você assiste direto do Magic Do Kingdom, Magic Kingdom então mesmo, é um presente. é aquele negócio, né? Tá assistindo o Happily Ever After, mas tá ligado aqui com a gente porque já assistiu o Happily Ever After tantas vezes. Fala, não, a live dos meninos é melhor. Então assiste aqui. Olha, isso dá pano pra manga, esse não sei o que é melhor que Happily, né? É o Pois tema é. da semana passada, esse, mas é sempre em A voga. Maria Fernanda falou aqui, exato, tem ao menos que se informar sobre as leis locais. Acho que a dica mais importante é sobre quando os policiais estiverem parados no acostamento das rodovias, Ah, que temos isso. que deixar uma via livre e Isso. passar longe das viaturas para não tomar multa. Não é só polícia, tá? Polícia, bombeiros, qualquer Ambulância. carro de serviço. Exatamente, qualquer. Eu acho que o termo melhor é qualquer carro de utilidade pública, você tem que deixar uma lane, uma faixa livre. Faixa. Ou seja, se você estiver na turnpike, na parte que é fazenda dos dois lados, ou seja, que ela só tem duas vai e duas vem, a partir do momento que você vê um carro de serviço lá na frente, já tome a pista da esquerda calmamente, né, sem cortar a frente de ninguém, fica lá e só volta depois que passar uma certa distância. Qualquer carro de serviço, não é só polícia, não. E aproveitando, falando em carro de serviço, se você tiver lá fora da época de férias escolares e tiver um ônibus escolar na sua frente e esse ônibus parar, você não pode cortar esse ônibus pela esquerda ou pela direita. Bom, pela direita já não pode mesmo. Pela esquerda também. Então o ônibus para, ele vai geralmente acender o pisca e vai umas plaquinhas de stop, assim, mecânicas, que tem na lateral dele. Elas abrem mesmo, né? Ela tá na lateral do ônibus, ela abre assim, escrito stop. Então não pode, você tem que frear, e aí você vai perceber que os carros que estão vindo na outra faixa, sentido contrário, também freiam, tá? Que isso justamente é para as crianças que vão atravessar, não correr o risco ali de sofrer um atropelamento. Então, ônibus escolar parou, ligou o pisca, essa plaquinha do stop descolou do ônibus, para, tá? Outra dica importante, quando você estiver numa rodovia, tá? Você está na I-4 indo para Tampa, ou sei lá, ou dentro da cidade, né? Dentro da cidade. Quando um carro de polícia, por exemplo, colar atrás de você e ligar a sirene, você tem que encostar, tá? Mas encoste com calma, tá bom? Meu cunhado acabou se atrapalhando, ele entrou num canteiro e aí ele tomou duas broncas. Uma porque ele fez uma conversão proibida e a outra porque ele parou num canteiro que não podia. E por se atrapalhando, leia-se se afobando, né? Então calma, tá? Você tá numa estrada, não precisa enfiar o pé no freio. Vai freio devagar, dá seta, para no acostamento e fique no carro. Com as mãos no visíveis. volante. Mãos no volante, fique no carro. O brasileiro tem mania, quando o guarda para, já sai. Ô, rapaz! Com uma nota de 50 na mão. Já dentro do documento, o cara abre e fala, opa, um presente aqui. Treta pura. Não, o Eric, dentro do carro. Uma exceção a essa regra de se um carro da polícia colar atrás de você com a sirene tem que parar é quando você está na pista da esquerda. Se você estiver na pista da esquerda, basta mudar para a faixa da direita e ver o que acontece. Se a polícia te acompanhar, é para parar. Mas às vezes eles só querem te ultrapassar. Só. Não, é com o giroflex, né? Se eles ligarem o giroflex... Não, mas eu volto a falar, mesmo com o giroflex. na pista da esquerda, o que eu mencionei é mesmo com o giroflex. E eu te falo isso com experiência própria. Indo de manhã, de Deerfield para Dave, que é onde era a universidade onde eu estudei inglês, eu passei exatamente por essa situação. E detalhe, o limite de velocidade era 70, eu estava 80. Daí eu pensei, ferrou, levei multa, né? Daí eu passei para a pista da direita e fui aliviando, né? O policial só queria me ultrapassar. E passou moendo. Ele tá numa outra ocorrência, em hot né? pursuit. Ele tá em hot pursuit, perseguição quente. Então, meus amigos, o policial, né, ligou o giroflex atrás de você. Se você estiver na faixa da esquerda, foi para a direita, o cara foi também. Então você vai parar. Contigo. Fica dentro do carro, mão no volante, e aí o policial vai chegar. Se você parou no acostamento do lado direito, geralmente o policial não vai vir te abordar pelo lado do motorista, que é onde os carros estão passando, tá? Ele vai vir pelo outro lado, que aí é segurança total, ele vai vir pelo lado do passageiro, né? Dependendo se for aquelas vias que tem o meio ali, tem carro de um lado, carro do outro, aí não. Mas eu já fui parado e foi assim, 2 vezes aconteceu isso, cara. O xerife, ele veio pelo lado da direita,
E aí ele vai falar para você, olha, você foi parado por causa disso, aconteceu isso, por favor, documentos, tal. Aí a primeira vez que eu fui parado, o meu passaporte estava na minha mala no porta-malas. E aí eu falei para ele, olha, meu passaporte está no porta-malas, eu preciso pegar. Aí ele, tudo bem, então pode descer do carro, o resto das pessoas ficam aqui, você tem acesso ao passaporte de todo mundo? Eu falei, tá tudo lá. Eu falei, beleza. Aí eu fui, peguei o meu, da Carol, da Gabriela, tal, e entreguei para ele. Então essas são algumas dicas importantes que você tem que saber para não passar vexame lá de repente um policial sacar a arma, down! Né, gritar na tua orelha para você deitar no chão e já colocar as mãos para trás, tal. Lógico open your legs, wide open. Lógico que os policiais lá, eles sabem que tem muito turista, então se eles perceberem que a pessoa fez isso por desconhecimento, mesmo que dá para saber, né? Quando a pessoa é espertalhona e quando a pessoa está fazendo por puro desconhecimento, por uma cultura, né? Então eles pegam leve, então não é assim também. Se você se afasta do centro ali de Orlando, por exemplo, e aí já complica. Então, se você está indo de Orlando para Miami, por exemplo, se afastou um pouco de Orlando e acontecer, aí pode ser que os caras já peguem mais pesado. Mas dentro de Orlando já é um pouco mais tranquilo. Claro, eles vão ter toda a cautela do mundo, porque para o policial você está apresentando um risco. Eles nunca sabem se você tem uma arma dentro do carro, vai ser atirando. Até né? porque lá Eles estão sempre alertas ali. Pois é. Olha só, o Carlos está lembrando que em relação à regra de virar à direita, a gente explica isso com calma no texto, então por isso a gente aconselha todo mundo a ir atrás e ler com calma, mas assim, existem exceções para essa lei do virar à direita durante o vermelho, se não tiver vindo ninguém na faixa nem na pista, que é uma plaquinha escrito no turn on red, ou seja, não virar quando vermelho. Se tiver essa placa, nem fica olhando, nem fica empurrando o carro para frente para tentar ir, porque aí você está fazendo uma coisa muito errada e pode ser multado ou, sei lá, abordado por policiais. Agora, Maria Fernanda Pucci Freitas falou assim, ó, ainda só revisando de antes, exato, tem que ao menos se informar sobre as leis do local que irá dirigir. Enfim, ótimo tópico para orientação, obrigada, Paz. Exatamente. Uma coisa importante, porque a Maria Fernanda, ela perguntou sobre orientações que eventualmente as agências dariam para as pessoas, mas na verdade não existe esse ônus das agências informarem as pessoas sobre as leis dos outros países. Cada um tem que assumir para si o ônus de ir atrás. Tem muita gente até, a gente aconselha, né? Por exemplo, a gente é parceiro do Tio Orlando Viagens, uma ótima agência, e a gente aconselha ele. Só que uma coisa a gente sempre aconselha também, use agências de viagem, mas nunca pensem que todo o ônus de toda a sua viagem cai no colo da agência. Você, como viajante, tem o ônus de ir atrás dos detalhes, verificar tudo, se informar sobre as leis, entender como é que funcionam, não só leis, costumes também, porque nem só de leis vive um país. Então, tem as leis e tem os costumes. Então, tem coisas que não se deve fazer nos Estados Unidos que as pessoas aqui fazem e acham às vezes engraçadinho. Lá não se deve fazer, não porque é contra a lei, mas porque fica chato, você chama atenção demais, as pessoas começam a virar os olhos. A não ser que você ache legal virar os olhos dos gringos, o que eu acho uma imbecilidade, mas tem gente que pode achar legal, né? Vamos falar o que aconteceu hoje no grupo e aí a gente já dá o exemplo? Claro, perfeito. É muito legal o exemplo, né? Porque daí a gente explica melhor as coisas com base no exemplo. Olha só, hoje uma moça, desavisada, claro, né? Não sabia, ela postou uma foto no grupo. A gente tá partindo do pressuposto que fosse desavisado, né? Eu falei com ela depois, eu vou explicar aqui. Ela estava desavisada mesmo. Uma família... Obrigado, Lupinto. Só um obrigado rápido aqui. Obrigado, Lupinto. E aí ela postou uma foto na frente do portal ali da Disney, aquela na World Drive, né, naquela rodovia mesmo, né? No main gate, né? Para ninguém confundir com aquele gate lateral, é no main gate. Não, no main gate, aquele que você passa assim, né? Que tem o arco, tal, o Mickey de um lado, o Minnie do outro. Tal. E ela postou uma foto lá. E aí começou uma chuva de críticas, falando que não pode, que não pode, que não pode. Inclusive na foto dela, no canto direito da foto assim, dava para ver, né? No stop e tal, dava para ver. E aí, enquanto o pessoal tava massacrando a moça por ter postado essa foto, eu chamei ela para tentar entender, porque aí tinha gente falando, não, mas e se ela foi a pé, né? Apesar... Não, alguém em tese letrado até fala assim, ó, tá, mas e se por acaso eles foram a pé de um hotel próximo? Gente, usa o mapa não tem hotel próximo. Não, para ir a pé. E mesmo não tem nem calçada, tivesse... alguém sabiamente falou, gente, não há calçadas ali.
Então, se não há calçadas, é evidentemente proibido caminhar por ali. Depois apareceu uma moça que diz que é cast member, tal, falando que ela andava lá direto para cima e para baixo para não pegar Uber, meu Deus, tal. Promovendo a treta. E aí, eu falei, não vou nem responder. Mas, se diz cast member, né? Pois é. Cast member do lado negro da força, então. Tem cast members e cast members, né? Claro. Então, e aí, eu conversei com a família e ela disse, não, a gente estava de carro, sim. Mas agora vem o que eu não escrevi no grupo, né? Porque, assim, eu pensei, não vou expor ali e tal. Mas, pasmem, meus amigos, ela contratou um transfer. E o cara do transfer falou para ela que não teria problema. Que ela poderia parar, tira a foto rapidinho, ele ia ficar com o carro em movimento. Assim, em movimento? Ele ia indo, que nem né? Então ele ia parar. Aquele desafio do... Como é que é? E eles teriam que entrar todos no carro com o carro em movimento e fazer um vídeo e bombar no YouTube depois. Pula pelo vidro, né? Sei lá. Gente, não façam isso e depois falem que a gente deu ideia. Pelo amor de Deus. E aí ele ia descer, então, ele ia parar o carro, né? Eles iam se posicionar, tirar foto. Ele ia ficar com o carro em movimento, assim, andando a 1 por hora, tipo, né? 1 por hora. E aí eles iam tirar a foto rápido e voltava pro carro e beleza. E aí ela me perguntou por que eu tava perguntando, e eu falei, olha, é proibido parar aí, tem uma placa até atrás aí da pessoa da direita da foto, tá escrito, né, então vocês cometeram uma infração. Claro que se tivesse acontecido algo de polícia chegar, tal, quem ia responder era o dono do carro, e vocês estavam como passageiros ali, né, mas o dono do carro ia ter um problema sério. Olha, Eric, assim, sendo Estados Unidos, tem toda a história de liability e tal. Sim, mas quem ia ter que responder diretamente, né? Mas desculpa ser impertinente e insistente nisso, mas assim, o cara do transfer ia responder sem sombra de dúvidas, mas que poderia rolar um liability adicional neles, porque eles solicitaram isso. E eles estavam ali fora, causando risco a todos os envolvidos. Então, o que acontece é o seguinte, aí o pessoal começou, não, quem tá falando que não pode é porque tem inveja, não, seja feliz e tira foto, e um monte de comentários lá, assim, toscos. Eu apaguei, acho que metade dos comentários, e uma metade ainda ficou lá. O que a gente tem para falar sobre isso, né? Não é questão de inveja, ela conseguiu tirar foto, eu não tenho essa foto, ela tirou. Não é questão de inveja, é uma questão de segurança. O Carlos.Orlando.Miami depois ainda contribuiu lá escrevendo que essa lei existe lá pela questão de segurança, porque já tiveram acidentes fatais de famílias que estacionaram para tentar tirar foto e foram atropelados, carros que bateram atrás do outro. Detalhe, uma família parou e causou a morte de outra família que ao desviar do carro deles, estes morreram. Então, olha, né? Por isso que eu falo liability. Liability é essa coisa que estão falando nos Estados Unidos, em que é o que a gente traduziria como responsabilidade social, ou seja, eu posso até culposamente, ou seja, eu tenho culpa, mas não tenho intenção de ferir, causar danos irreparáveis a outros, e lá eu vou responder fortemente, mesmo que seja culpa e não dolo. Sim. Né, Fibs? Expliquei bem, culpa versus dolo. Fala aí. Então, nós, né, eu, Alisson, enquanto influenciadores, digamos assim, nós temos a obrigação de informar o que é certo e o que é errado. Não da minha cabeça, quanto a leis, quanto a regras, quanto a costumes, certo? A gente tem a obrigação de informar. E aí o pessoal ficou bravo, mas eu deixei bem claro o seguinte... pessoas que estão assistindo, vendo essa foto, vão achar que podem. Né? Então a gente tem obrigação de chegar e falar, que não lê os comentários, ele só vê a foto e fala, essa eu quero fazer na próxima. E põe no bucket list. Inclusive ali, depois de um monte de briga, de bate-bocas e não sei o quê, às vezes aparecia alguém falando assim, nossa, que foto. Entendeu? Você percebe que a pessoa só foi, comentou e saiu fora. Então o que acontece? Nós temos por obrigação informar vocês. Se você vai fazer ou não, aí é uma questão de consciência, uma questão do que você acha que você pode fazer ou não. Mas nós temos o dever de informar. Então, ali, naquele local, não pode parar o carro. Mas eu torço para qualquer um que deseje e que acabe fazendo isso, apesar da gente dizer para não fazer, que seja
penalizado com toda a força da lei. Toda a força da lei. Se tiver que passar 2 meses na cana nos Estados Unidos, eu torço para passar. Eu acho isso é muito radical. Não. Eu acho o seguinte, ó. Tem coisas que você decide fazer meio errado que só podem prejudicar você. Aí o problema é seu. Mas coisas que podem prejudicar outras famílias que estejam passando por ali, aí você tem que ser penalizado com toda a força da lei. Ficar naquelas cadeias horrendas, vê documentário, procura documentário. Tem uma cadeia nos arredores de Miami, o Carlos sabe melhor. Não porque ele já esteve lá, mas porque ele mora ali, em que as pessoas ficam esperando julgamento em cana, e que tem briga todo dia, e que os guardas deixam para até torcer para aqueles meliantes lá, para ver se algum diminui a população total do carcerário. É horrível, minha gente. Então, assim, ó, se liguem. E eu quero que quem fizer isso se dê mal. Por quê? Porque aí, num caso desse, volto a dizer, pode haver prejuízo a terceiros. E quando há prejuízo a terceiros, você tem que se dar mal mesmo. A verdade é essa. Mas eu não sabia. É uma irresponsabilidade. Meu amigo, se né? informa o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo. Não é saber PhD, é saber o básico do básico. Exato. E aí, completando esse comentário, né, esse post que foi feito lá, um outro rapaz acabou postando lá, que ele é super, ultra, mega fluente em inglês. Sim, PhDíssimo. E aí, que conversou com cast members, acho que no Contemporary, sei lá, e seguranças do Contemporary, e esses seguranças disseram para ele que os brasileiros são muito desonestos. Ele perguntou, né, o que você acha dos brasileiros? Eu sou americano. Não, diz ele que não falou que era americano, mas que ele fala tão bem inglês, ele é tão fluente, que ele passou por americano e conseguiu puxar dos cast members a informação sobre o que eles pensam sobre os brasileiros. Até parece que os cast members vão simplesmente sair falando mal de um povo inteiro. Isso dá processo nos Estados Unidos, você sabe, liability. Diz que ele falou que os brasileiros são muito desonestos, né, que estacionam lá no Contemporary e no Polynesian para escapar de $25 de estacionamento e tal. E aí um monte de gente falando, e falando bem, falando mal, metendo a boca, desmetendo a boca e tal. Eu apaguei os comentários e travei. Lá não tem mais como comentar. Aí o que acontece? Então agora vem a nossa reflexão de hashtags sinceros. A dupla sincera. O que acontece? Sincero e sinceriano. O que acontece? Só tem brasileiro em Orlando? Não. Brasileiro a maioria em Orlando? Não. Tá longe de ser. Só brasileiro passa vergonha e faz bobagem e apronta? Não. Tá? Então, o que acontece? A gente não pode virar e falar assim, puta vida, todo brasileiro, não sei o quê. Né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque uma minoria, e eu vou falar que é uma minoria, que faz babaquices e parece que a hora que entra no avião, assim, o cara pisou dentro do avião da TAM, não, da TAM não, da Copa. O cara pisou dentro do avião da Copa, vira uma chave na cabeça dele, assim, pim, acabou. Por que da TAM não? Essa eu fiquei viajando, por que não da TAM? Porque esse pessoal, ele vai assim, né, ele pega um avião da Copa, fica 2 dias em conexão para economizar $50, não, entendeu? Bom, tudo bem, deixa quieto. Não, tô brincando. Qualquer avião. O cara pisou dentro do avião, parece que liga uma chave, assim, pim, tchau, responsabilidade, tchau, bom senso. O Eric, mas essa teoria, ela tem alguns pontos frágeis, e eu vou te dizer por quê. Ela parte do pressuposto que assim, para alguém dar tchau a algo, ele tinha que estar próximo daquilo. Eu já acho que o cara que vai lá e faz essa treta toda, ele faz isso o dia inteiro aqui também. Ele não é um cidadão exemplar no Brasil, e ele tem que se despedir do norte, ou seja, do caminho, do certo. Eu acho que tem 2 caras ali. Tem o cara que já é que no Brasil faz tudo certo? Não, tem o cara que já é errado e vai fazer errado, né? Mas tem o cara que aqui no Brasil, ele sabe os costumes, ele sabe que ele não vai chegar no meio do shopping Iguatemi ou no shopping não sei o que aí que existe, e ele tá lá com 5, 6 amigos, e ele não vai ligar o som do celular no último volume e ficar cantando um funk, que nem ele vai fazer quando estiver no meio da fila
do Seven Dwarfs Mine Train, ele vai fazer isso, entendeu? O cara eu não acho que até pode existir esse perfil, mas na minha visão, o cara simplesmente continua sendo o que ele já é. Não, mas ele não é tanto. Ele não é tanto. A coisa parece que aflora. Ele fala assim, estamos fora, agora vai. Entendeu? E aí parece que... Porque tem coisa que a pessoa faz lá que você fala, não é possível. Pô. O cara não faz isso quando tá no bar. Não é possível. Eu acho que faz. Eric, é que a gente tenta... Eu sei que vocês são assim, a gente certamente é assim. A gente tenta ficar mais próximo de pessoas que não é que sejam iguais a gente, não existem pessoas iguais a gente, mas pessoas que não são tão antagônicas ao nosso modo de vida. Então, em função disso, a gente acaba vivendo num pequeno círculo em que a realidade, ela é aquilo que a gente quer que ela seja. Agora, mas você vê, né? Cara, vai andar nesses lugares aí que a gente não frequenta, vai nessas nights aí, coisas que a gente não faz. Gente, é uma loucura. É que assim, existem vários mundos. A gente decide se cercar de pessoas que não são absolutamente diferentes de nós. Por isso a gente não vê tanta maluquice. Só que lá equaliza, existe um fator de equalização, que é assim, ó, qualquer pessoa que pagou para ir vai estar no Mad Kingdom em algum dia, então a gente vai cruzar com essas figuras. Só que essas figuras talvez sejam da torcida organizada dos Urubitos, vai ser o pessoal do carro rebaixado com som potente e luz de neon embaixo, e assim, eu não estou falando mal de nenhum tipo de tribo, mas são tribos que são diferentes de nós, e daí escandaliza, porque a gente não anda nesses círculos, então a gente não vê isso no nosso dia a dia. Só que lá no Mad Kingdom eles vão estar lá, então eles vão estar com aquela camisa jeca do não sei o que, eles vão estar com não sei o que, eles vão estar com o beatbox, botando som jeca alto no meio da galera, achando que é o DJ da coisa arada. Então, volto a dizer, a gente se fecha num circuito selecionado de pessoas que são pelo menos similares a gente, então a gente acaba se cegando para a realidade que está por aí, que é fraca, é ruim, é baixa. Eu sinceramente acho assim, que tem gente que potencializa, sabe? E principalmente adolescente, né? Quando tá sozinho. Mas daí é porque tá longe dos pais. Tá então, mais longe dos pais tal. E aí a coisa potencializa. Mas o intuito de tudo isso é assim, a gente não pode falar que todo brasileiro a Andrea Godoy falou e disse, é o clássico tô pagando. Tem gente que realmente, gostei. Pode, né? Eu não tinha lembrado desse tipo de gente. Tem gente que quando tá pagando alguma coisa, porque ele tá acostumado a não pagar, ele desliza pelos cantinhos e tal. Então, a partir do momento que ele tá pagando alguma coisa, ele acha que pode chutar o balde. E realmente isso aí tá errado. Direito. Então, assim, a gente não pode generalizar falando que todo brasileiro é assim. Né? Todo brasileiro faz brasileirice. Até porque se a gente falar isso, Eric, a gente tá botando um alvo em nós próprios, nós somos brasileiros. Sim, é o que eu ia falar. Claro. Eu, quando vou para lá, eu não faço isso. Eu não furo fila. Eu vou na regra, entendeu? Por quê? Ué, por que eu não vou? Por que eu não faria? Por que eu seria diferente? Entendeu? Eu sou assim, eu vou seguir a regra. Então, ninguém aqui é cidadão modelo, necessariamente. Assim, a gente tenta levar um caminho de vida correto, um caminho que não prejudica as pessoas e tal. Ninguém aqui tá falando assim, meu Deus, eu nunca errei na minha vida, nem nada disso. Então também não entendam dessa forma. Agora, de forma geral, somos pessoas que escolhemos o caminho de não prejudicar terceiros. E é isso que a gente acha que todos aqui deveriam escolher esse caminho, porque ele é um caminho bom, né? Um caminho melhor. Inclusive assim. No post da moça ali que estacionou... A camisa jeca é demais, de um monte lá. No post da moça ali que estacionou para tirar foto, teve gente falando, agora aqui tem um monte de santo, nunca passou no farol vermelho, nunca estacionou em local proibido, nunca, sei lá, cara, sabe, justificar um provável erro que ela quer fazer, porque ela ficou com inveja da foto, falando que ali só tem gente santa. Não é assim, peraí, sabe, a gente acabou de falar, ninguém é santo, mas a questão ali da foto foi uma questão de segurança. Não, ninguém é santo, a questão é R-. Assim, a grande lição, né, Eric, eu acho que é o supra-sumo do que a gente tá falando é o seguinte, ó, ninguém aqui se diz perfeito, eu cometo alguns erros na vida, né, algumas coisas, o Eric talvez também, só que quando a gente viaja pro exterior, ao contrário disso que o Eric tá mencionando, que as pessoas afloram, que elas soltam a franga, a gente tem que tentar pensar de forma diferente. Não, no Brasil R, lá fora não, também não é isso, o que eu tô dizendo é o seguinte, ó, esteja mais alerta, super alerta, né? Sempre alerta, escoteiro, quando estiver no exterior, porque no exterior as regras são diferentes, as leis são diferentes, os costumes são diferentes. Considerando
essas três grandes diferenças, devemos estar ainda mais alertas dos nossos atos quando no exterior do que quando a gente está no nosso próprio país. Eu acho que essa é a grande mensagem. Bom, certo, meus amigos. Então vamos dar uma continuidade aqui. Olha só, ainda sobre isso, né, antes da gente ir embora. Duas coisas. Primeiro, a Phibbs falou assim, ó, mau caráter ou falta de caráter é inerente à pessoa. Então, tem pessoas que já têm a tendência de não ter caráter mesmo, e daí todos os atos, eles fluem em função disso. E daí tem gente que tem um caráter melhor que pode cometer erros também, ninguém tá falando que existem os seres perfeitos. Selby Pegoraro falou o seguinte, há vários mundos, que algumas pessoas podem chamar de tribos, tal, mas é verdade, são contextos. E ele diz assim, ó, eu queria ver se o cara perguntasse o que os cast members pensam dos ingleses bêbados no Epcot. Então, seria uma indução a uma resposta que a gente sabe já provavelmente qual vai ser. Ele falou assim, ó, problemas não têm nacionalidade. É como os franceses Sim. que criticam italianos e espanhóis na Disneyland Paris. Há traços culturais e tem a sacanagem. Na Europa, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de viajar para lá, em qualquer país que você tiver, eles vão falar mal dos países vizinhos, porque os países vizinhos são terríveis, o italiano vai falar mal do austríaco, o austríaco vai falar mal do alemão, o alemão vai falar mal do francês, o francês vai falar do... E assim por diante, porque existem essas rixas. Só que o brasileiro, ele tem uma grande tendência, né? Ele gosta de falar mal do próprio povo, como se ele se colocasse diferente. É como se fosse assim, ó, é uma fantasia de que se você for brasileiro e falar mal dos brasileiros, você é melhor que os brasileiros. E não é isso, tá, gente? Por isso que eu e o Eric, eu já tive uma fase na vida em que eu criticava desse jeito, assim, os brasileiros fazem besteira no exterior. Eu já não digo mais isso. Isso pode ser falado dentro de um contexto, mas dentro de um contexto que tem que ser explicado. Se for simplificado demais, tá errado. Todo povo faz coisas erradas, inclusive o americano. Se o americano não fizesse nada errado, como algumas pessoas partem desse pressuposto falho, que é os americanos fazem tudo certo, os estrangeiros é que fazem errado, não existiria aquela cadeia que eu citei para vocês, socada de americanos, tem alguns estrangeiros lá, mas socada de americanos, treteiros, bandidos e safados. Então, assim, eu não falo mais isso. Por quê? Porque eu sei que existem treteiros em todas as nacionalidades, inclusive nos Estados Unidos, obviamente. Nossa, o Selby falou assim, hoje teve tantos posts trolls que eu compensei com informativos. Realmente, o Selby postou coisas bacanas lá. Que às vezes pega, né? E aí vem um atrás do outro, parece que aflora, assim, a pessoa fala, opa, já veio um, deixa eu colocar o meu também, e isso né? é outra coisa que eu e o Eric, a gente tem conversado, né? Existem coisas que a gente pode falar e discutir e tal, mas tem gente que quando a gente bota algo em discussão, ele vai a extremos, né? Tanto que até teve um post genial do Eric, dizendo assim, Epcot, você ama ou odeia? Ele é um post que ele puxa um pouco essa visceralidade, porque as pessoas são viscerais e elas são exageradas, então elas dizem, eu amo, eu odeio, eu amo, eu odeio. E daí teve gente que até tentou ser ponderado ali, mas mesmo na ponderação é um pouco hiperbólico, dizendo assim, ó, eu não odeio, mas também não gosto nem um pouco, que também é uma coisa engraçada, né? Mas teve várias pessoas que falaram, eu odeio, eu fui uma vez só, eu já vi tudo, não gosto, não vou voltar, muito menos com crianças, várias coisas assim. Então, okay, mas né? Não, ok, mas o que eu ia contar e porque eu puxei o assunto é o seguinte, ó, que quando alguém fala muito mal, aparecem mais 3 ou 4 e o Eric vai dizer, são aqueles 6 ovelhas negras que adoram uma negatividade. Sabe aquela história de que célula cancerígena se multiplica mais rápido? Tá nós, hein? É uma analogia da vida. Quando as pessoas são positivas, um ou outro fala, beleza, eu concordo, é legal, muito legal. Agora, quando alguém fala algo negativo, vem 30. Opa, o Eric caiu. Vem 30 dizer que aquilo é horrível, que é uma porcaria. Parece que negatividade, ela pega fogo que nem palha seca, assim, é uma coisa inacreditável. A Gisele falou que pode ser aquele pensamento assim, ó, aqui ninguém me conhece mesmo, não sou daqui, nunca mais vão me ver. É essa filosofia das pessoas que fazem tretas em maior intensidade no exterior, é verdade. A Phibbs falou um erro nunca justifica o outro, né, que é um ótimo modo de pensar. E o Paulo falou assim, ó, essa é daquelas que para rapidinho na vaga de deficientes, entendeu? O que ele quis dizer é o seguinte, que aquela moça ali que fez aquela família, que fez aquela tretinha ali, pode alegar não saber, pode alegar o que quiser, mas rolou um papo de rapidinho, beleza. Quando fala que rapidinho, beleza, é porque não pode, é porque tem que ser rapidinho para não ser pego. Então assim, eles podem até dizer que estavam na inocência, mas não estavam não, gente.
Bom, amigos, então é o seguinte, nós administramos uma comunidade, que já não são mais grupos ou Instagram, nós temos uma comunidade de pessoas que gostam do assunto Disney, né, gostam do entretenimento que a gente proporciona, de mais ou menos aí umas 250 mil pessoas, tá? Somando Instagrams, blogs, Facebooks, YouTube, tudo mais que a gente tem, deve dar aí por volta de 250 mil pessoas. Organizar tudo isso, né, é bem complicado. E no grupo do Facebook, a coisa acaba florando mais, porque é uma comunidade aberta. No Instagram, os comentários que as pessoas colocam nas fotos parece que não chamam tanta atenção. Às vezes as pessoas comentam... Eles não são tão radicais, né? No Instagram. Não, mas mesmo quando tem um comentário radical, já teve a pessoa falar, eu odeio isso, detesto, jamais eu vou, tal. É difícil ter alguém rebatendo. É bem raro mesmo alguém rebater um comentário no Instagram. Geralmente, quem rebate sou eu, né? Ou o Alisson. A pessoa vai e posta uma dessa, a gente vai lá e fala assim, nossa, mas por quê, né? O que aconteceu? Entender melhor, né? Teve alguma situação. E 99% das vezes, a questão que aconteceu com a pessoa foi relacionada a ela mesma. Expectativa versus realidade. Expectativa versus realidade, ou ela estava num mau dia, ela não conseguiu comer, o filho estava passando mal. Prisão de ventre. Sabe? Não levou remédio. Enfesada, né? Tava literalmente enfesada. Acabou o Luftal. Então, assim, são várias coisas que acontecem que fazem com que a experiência seja péssima. Você imagina uma pessoa que está com a prisão de ventre desgraçada, tomando um Luftal atrás do outro, aquela dor de estômago dos infernos, ela senta para ir na montanha-russa do Hulk na Universal. Aquilo vai ser a pior coisa do mundo. Você entendeu? E aí o cara vai sair de lá falando que o parque é péssimo. Não, calma aí, peraí, né? Não é bem assim e tal. Ou uma pessoa que entra no Magic Kingdom, por exemplo, e a hora que está entrando na Main Street, que ela vai dar de frente para o castelo, ela tropeça alguma coisa, cai, bate o cotovelo, já sai xingando, filho da puta, não sei o que e tal. A experiência dela já também complicou. Teve uma pessoa que falou que não gostou do Magic Kingdom porque ela foi pedir para tirar uma foto com o cast member lá segurando as bexigas e ele não deixou. Ok, o cara foi um boboca, foi um trouxa. Mas isso será que é tão pesado assim, tão forte, que justifique você falar que não gostou do Magic Kingdom todo? Ok, foi uma experiência que você tinha uma expectativa tremenda, você viu milhares de pessoas tirando foto, segurando o balão e tal. Quando você foi pedir, o cara falou que não. Porra, né? Deu um balde assim, de água fria. Sempre tem nuance aí, né? E a gente sabe como ela pediu. Se ela não chegou já com a mão pegando, puxando. Pois é, tem uma série de coisas. Hoje no grupo apareceu uma outra foto de uma moça segurando uns balões, que assim, deu a entender que o cast member não estava segurando os fios que prendeu os balões. Pela foto que ela postou, assim... Eu nunca vi isso, eles sempre seguram junto, porque... Pois é, e aí, por que eu fui olhar a foto? Porque começaram a comentar embaixo falando assim, nossa, eu nunca consegui tirar uma foto sem que o cast member estivesse segurando o balão junto, né? E aí eu fui olhar na foto dela e realmente, assim, ou o cara tava abaixadinho segurando lá embaixo, assim... Ou ela photoshopou o cara... Pois é. Não é impossível. Pois é, a foto estava bem editada, assim, não pro meu gosto, mas ela estava bastante editada. É que a gente é exigente, pra Dedéu, com foto. Não, ela deu um HDR bem forte na foto, assim, eu não curto muito, assim. Aquele HDR, assim, muito... baixei um app legal para editar foto, aquela coisa assim, né? Não, você pega no Snapseed, vai naquele HDR, pau, aí soca no máximo lá Eu particularmente não gosto, eu acho que perde muito da realidade da foto, né? A foto fica mentirosa. A pessoa não é daquele jeito. Puramente fica feia, fake. Né? Fica fake. Então a foto estava bem HDR, assim, quem quiser saber depois o que é HDR, pergunta em inbox, a gente fala. Mas é uma foto High Dynamic Range. Tava bem chocante e não dava para rever realmente a mão do cast member segurando em cima ou embaixo, então não dava para ver. E aí muita gente começou a perguntar embaixo, né? E aí o que eu fiz? Eu fui lá e falei, porque a moça escreveu assim, a moça não, foi eu acho que um marido ou namorado,
Vou deixar aqui uma dica de uma foto muito legal para fazer o Magic Kingdom, né? E aí colocou super essa... assim... mais informações em lelenadisney.com. Aí o que eu fiz? Eu comentei embaixo falando o seguinte, que é uma dica legal, além de você tirar essa foto segurando o balão, chama o cast member para tirar uma outra foto junto com você, entendeu? Tira junto com ele, entendeu? Você imagina quantas vezes pediram para tirar foto segurando o balão para esse cara, né? Talvez ele teve mais pedidos para tirar foto do que venda de balão durante o dia. Ainda bem que ele não é comissionado, né? Senão ele ia ficar bem triste. Ele ia chegar e falar assim, não, me paga $1 a cada pessoa que tirar uma foto que eu vou ganhar mais, cara, porque vender balão, né, $30 cada balão. Pois é. Não, e tem gente que perguntou, será que dá para trazer para o Brasil? O cara gastou tanto que quer trazer para o Brasil, né? Você sabe que uma vez perguntaram isso para mim e eu falei assim, nossa, você quer trazer? Ele falou, não, eu consegui trazer, eu abri embaixo, tirei o gás, trouxe para o Brasil, quando eu cheguei no Brasil, eu fui no lugar, enchi de gás. Na loja de festas? Então, mas por que eu falei voltando, né? A gente viaja no negócio. Por que eu falei desse post? Porque dá a entender na foto dela que ela estava segurando o balão livremente. E isso não vai acontecer. Não vai. Tá? Não vai. Ou o cast member vai segurar na parte de cima, ou ele vai segurar na parte de baixo. Deixa eu ver se eu melhoro essa imagem aqui, já volto. E se você tirar uma foto aberta, você vai ver a mão do sujeito aparecendo, segurando os fios. Não tem como, até porque eles são responsáveis. Você imagina se esses balões escapam da mão da pessoa. Já pensou numa coisa dessa? Ali tem cerca de $300 ou $400. Aí os balõezinhos... Aí a pessoa que estava tirando a foto vira pro cast member e fala assim, ops, soltei. O cara tá ferrado. Então, tem toda uma parte que você tem que aceitar as regras, tá? Chama o cara para tirar uma foto com você, que você vai ver que foto bacana. Uma coisa que eu tenho feito muito é o seguinte, quando eu paro para tirar uma foto com fotógrafos do Photopass, se eu vejo que o cara, depois da minha foto, ele não tem ninguém para tirar foto, não tem ninguém na fila, eu tiro uma foto com ele. E aí eu tiro pelo celular mesmo, né? Eu pego assim e faço uma selfie com o cara, eu falo assim, vem cá. Aí muitos me perguntam, falo assim, oi, você quer tirar uma foto comigo? Eu falo assim, quero, cara, eu quero lembrar do fotógrafo que fez essa foto minha. E os caras ficam, nossa, e eu já consegui, não benefícios, mas informações e papos e dicas muito interessantes. Por exemplo, eu estava no Animal Kingdom, o primeiro fotógrafo ali que estava tirando foto da árvore, né, da Tree of Life, a gente parou para tirar foto e não tinha ninguém depois, eu fui lá e bati uma foto com o cara. Ele virou para mim e falou assim, porra, é sério? Eu falei, é sério, não, vou tirar a foto aqui, vem cá. Ele virou para mim e falou assim, você é de onde? Eu falei, eu sou do Brasil. Ele, rapaz, pô, eu tenho uma amiga que é casada com um brasileiro, e aí contou uma história, e aí ele virou para mim e falou assim, você sabia que mais tarde vai ter um show ali na frente da Tree of Life, que os pássaros vêm voando e tal? Eu já sabia, mas eu dei corda para ele, né? Eu já tinha visto esse show. E aí eu falei, é mesmo? Rapaz, daqui a pouco, tal hora, tal, acho que era 3 da tarde, se você estiver por aqui, vai lá, assiste o show, é muito bacana, os pássaros vêm voando, e aí eles ficam todos numa árvore, e aí tem uma interação e tal. Sabe quando um cara desse vai falar algo assim, para quem ele simplesmente tirou uma foto? Nunca. Né? Nunca. Então, às vezes, o que o Eric está consegue... falando, basicamente, é uma regra de vida, não é nem uma regra de viagem. Assim, se você for legal com as pessoas, a sua vida vai ser melhor, basicamente. Simples assim. E você vai receber. Isso. Né? Ó, eu fiz uma enquete aqui, só para testar como é que é também. O que você acha de quem faz tretas no exterior? Coitados, eles não sabem, ou eles têm que ser punidos com toda a força da lei. Vamos ver o que vocês acham aí, votem aí. Eu não sei nem como voto, eu acabei de ver que tem. Mas aonde você colocou isso? Eu fiz aqui pelo BeLive, pelo que eu entendi, vai pro Facebook. Ah, é? Então, já tem gente votando, Mas deixa eu ver onde é que... amigos. Apareceu mesmo. Votem, tô adorando isso aí. Clica aí. Eu não sabia nem que existia. Eu Mas quero todo mundo votando, hein? Dividiu a nossa tela em 3 agora. Eu fiz de propósito, agora eu botei tá. tela cheia, a enquete. Ela tá em tempo real, olha aí que legal. Tem tempo... É legal isso, hein? Legal. Mas eu quero todos votando, tem 36 pessoas, eu quero 36 votos, eu não quero metade nem nada disso. Votem. Todo mundo aí, então vai e clica na foto. Eu não sei no celular como é que tá aparecendo, porque eu tô no computador. Opa, alguém falou, coitados, eles não sabem. Tudo válido, você vota a sua opinião, tá?
Se você achar, coitados, eles não sabem mais, pode votar. Se você achar que eles têm que se dar mal porque eles estão fazendo tretas que podem prejudicar outras pessoas, votem de acordo com a sua consciência, com a sua mentalidade. E isso que é uma enquete, né? Cada um tem direito a votar o que quiser. Achei legal isso aqui. Depois eu volto com ela com a tela Bacana grande. isso. Né? Legal, né? Aqui a Andréa Jordão tá falando, quando fomos a Orlando e fomos numa churrascaria, a conta veio errada. Tipo, não cobraram o rodízio. Mas pá, conta errada. Pera aí. Não, era só tava fazendo tipo, papel de gaúcho. Tipo, não cobraram o rodízio, que eu achei que você fosse falar da por que você foi na churrascaria, porra, né, mano? Tudo bem, peraí, vamos chegar lá. Eu tenho vontade, mas não vou fazer. Meu irmão chamou o garçom imediatamente, veio o gerente, todos nos agradeceram pela nossa atitude e até nos ofereceram sobremesa como cortesia, mas só fizemos o correto, nada demais. Claro, ser correto não vai matar ninguém, né? Pô, sabe, eu vejo assim, às vezes a pessoa vai no lugar e aí ela compra alguma coisa por R$3, ela dá uma nota de 10 e o cara, quando vai dar o troco, ele erra e te devolve 10. Ou ela dá uma nota de 20 e dá 7, né? E aí o cara te devolve o troco. E aí tem aquele cara assim que, a hora que pega assim, ele vê que o troco veio R$2 a mais, né? Ele fala assim, pensa, me dei bem. Ganhei R$2, caceta. Né? Nossa senhora, que legal, né? Aí você sai do lugar, pisa numa poça d'água, enche o tênis de lama, e aí você vai ter que lavar e vai gastar muito mais do que R$2. Cara, seja correto, porque andar na linha, andar corretamente, não é uma obrigação, entendeu? É a única opção? É ser você, né? É agir, é você, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. De repente, o outro faz um comentário radical, a gente já leu. Olha só, só um comentário rápido. A Paty falou, me lembrou, né, que, cara, em 2006, na Capela Sistina, no Vaticano, lá na Itália, eu sei que o Vaticano é outro país, em tese, mas é só para dar contexto. E a gente estava na Capela Sistina, e não sei se quem já foi para a Itália, mas lá, os policiais, carabinieri e tal, tem gente que fala que nos Estados Unidos são grossos, impactantes, ou imponentes. Cara, eles chegam humilhando, assim, eles dão de dedo na cara da pessoa. Eita. E daí a gente tava eu esqueci exatamente o lugar, acho que é a Capela Sistina o nome. É, né? Tem aquele teto assim, e daí tem aquela pintura do dedo, sabe? Aquela pintura lá, esqueci os nomes. E daí tava escrito, né? Proibido fotos com flash, eu acho que era mais ou menos, proibido fotos, alguma coisa assim. Aí tinha um cara com flash. Tinha um cara usando a camisa do Brasil, amarela, escrito Brasil bem grande, foi lá e pô, tirou a foto. Estourou o flash. O policial foi lá e deu de dedo na cara dele, humilhou ele assim, ó. Não, flashes, não. Mas humilhou. Não, flashes não, ele falou, sei lá, italiano. Mas, cara, daí alguém pensou, né? Brasileirinho fazendo besteira. O cara era americano, usando a camisa do Brasil, é que nem se a gente tivesse com a camisa. Então, assim, isso sempre nos lembra para nunca ter preconceito muito rápido, assim, né? Primeiro contra a própria nação e depois os preconceitos gerais de vida. Analisa com um pouco mais de calma antes de opinar. É melhor, sempre melhor. Olha aqui, a Amanda Camilo falou uma coisa aqui que vai render, hein? Vocês já repararam o quanto as pessoas têm necessidade de fotos perfeitas? Pelo amor, vai viver, curtir tudo aquilo que é mais importante. Dona Amanda Camilo, falar isso para 2 fotógrafos é duro de ler, mas a questão, Amanda, não é assim a foto perfeita. Quando você tem um background de fotografia, você sempre vai querer a foto mais enquadrada possível, com menos trash atrás, com menos movimento atrás, né? Você vai querer desfocar aqui, focar ali, buscar o melhor ângulo, pegando alguma coisa tal. É lógico que com a prática, isso tudo que eu falei vai ser um pouco mais rápido, né? Porque tem gente que pega o negócio para ver se o meridiano de Greenwich está certo, não sei o que e tal, né? E aí fica na câmera 2 horas, aí o modelo lá do outro lado, a hora que pisca o olho e fala, puta vida, o cara tira a foto e sai torta. Mas não é uma questão da foto perfeita, é uma questão de bater uma foto bacana, porque às vezes o que vai te fazer lembrar daquele momento é a foto, né? Às vezes não, sempre, né? Você vai bater o olho na foto e você vai lembrar. E se a foto sair ruim, né, não vai ser tão impactante olhar aquela foto e falar, nossa, essa foto eu tirei naquele momento que estava assim, que estava assado, fulano estava do meu lado, né, tem toda uma história que você consegue lembrar olhando uma foto.
A questão de tirar a foto perfeita não é só ter uma máquina fotográfica profissional, uma mirrorless de última geração, com uma lente e tal de $5.000. Não, você pode tirar uma foto com o celular, com o seu Samsung, com o seu iPhone, com qualquer celular que seja, mas bem feita, bem angulada, né? Assim, é uma questão de gosto, né? Porque eu poderia pegar meu celular e sair tirando um monte de foto. Aí depois eu ia ter que ficar olhando aquilo, apaga umas, apaga duas, apaga três, puta, não saiu uma boa. Então, é assim. E isso tem o seguinte, né, Eric? Assim, eu não sei se o Eric ia falar mais, mas eu de novo passo a palavra. É assim, ó. Todo mundo, quando gosta muito de uma coisa, quer caprichar naquilo. Então, mas eu vou falar uma coisa primeiro e depois eu vou falar outra que eu acho que talvez tenha sido o ponto que ela quis passar, que a gente está falando de um ponto, mas eu vou falar do outro depois. Então, assim, existe até uma expressão no mundo musical, né, no mundo de produção musical, principalmente de hip hop, coisas dessa área, que assim, a gente está sempre em busca da batida perfeita. Vocês já ouviram a palavra? Fala drop that 808. E por assim por diante. O que tem muito a ver comigo agora, porque eu estou de novo estudando essa história de produção musical. Mas assim, basicamente, músicos de música com batida estão em busca da batida perfeita. E assim por diante. Redatores, escritores ou redatores, dependendo do tipo de texto que eles criam, eles estão em busca da prosa perfeita, da narrativa perfeita, do storytelling perfeito. Por quê? Porque é uma paixão. Quando a gente tem uma paixão, a gente não se contenta em fazer meia boca. A gente pode fazer meia boca, mas não como intenção. Em busca do texto perfeito, da foto perfeita, da batida perfeita, a gente pode criar conteúdos ou materiais. Tem gente que não se incomoda com a palavra conteúdo, eu não me incomoda um pouco, eu adoro. Mas a gente pode, nessa busca do conteúdo perfeito, da produção perfeita, fazer algo que não é perfeito. E eu acho que essa é a grande lição. Só que se a gente mira nas estrelas, a gente pode acertar na Lua, só que a Lua já é um ótimo lugar para acertar, entende? Agora, se você mirar na Lua, você pode acertar só na estratosfera e a flecha cai depois, ela não acerta o alvo. Então, assim, ser perfeccionista de forma doentia é ruim para qualquer área da vida. Agora, não buscar qualidade naquilo que a gente é apaixonado por fazer, é que tem gente que estranha, porque às vezes tem uns trabalhos que são, eu tô fazendo só pelo dinheiro, eu preciso, beleza, e a gente entende isso, porque a vida é a vida, a gente tem curso que a gente tem que fazer. Agora, mesmo em hobbies, se a gente não pensar, eu vou fazer isso de forma caprichada, o que vai sair? Eu e o Eric, por exemplo, quando a gente faz textos, vídeos, fotos, música, que seja agora, partindo para esse novo caminho, tentando, a gente nunca vai querer fazer algo ruim. A gente pode fazer algo ruim como um subproduto da nossa habilidade limitada de entregar a perfeição. Mas a gente vai tentar fazer o melhor possível. Agora, eu disse que eu ia falar o outro ponto de vista, eu vou falar rapidinho. Pode ser que o que ela estava querendo dizer, e eu concordo com ela, é que as pessoas querem fakeilizar, alterar as fotos de uma forma boba. Por exemplo, muita moça, eu tenho que usar filtro para tudo. Daí quando elas, hoje eu tô sem filtro, elas acham aquilo um mérito gigante, não, porque eu tô sem filtro. Daí elas metem um monte de filtro no Kylie Jenner, não sei o que, batom, o cílio, não sei o que. Quando é brincadeira eu entendo, mas quando é assim para esconder o seu próprio rosto, a sua própria realidade, aí alguém vai dizer, mas isso não é muito diferente de usar uma maquiagem. Depende. Qualquer pessoa que use uma maquiagem para melhorar o que já existe, eu acho fantástico. Agora, pessoas que têm medo de serem vistos sem maquiagem, aí eu já acho um problema. Então, talvez ela esteja criticando situações como essa, em que a pessoa vai fazer uma edição muito, muito forçada, ela vai procurar um app em que faz um blur no rosto, pro rosto esconder rugas ou poros. Tem gente que acha que esconder poros... refém, né? Faz fotos realísticas, ou bonitas, ou beautified. Não, gente. Se vocês olharem grandes fotos e grandes fotógrafos em que a qualidade de impressão permite ver, a gente vê os poros das modelos. Então, eu acho que ela estava falando disso, tá? Mas a gente criou toda essa filosofia porque a gente ama esse tema, então ele é inevitável. Eric. Vamos lá, bom, o pessoal aqui falando da votação, tá? Vamos olhar a votação, então. Vou botar dá uma olhada aí. E vou botar ela em tela cheia. Olha só, 79% das pessoas falaram que os descumpridores de leis devem ser punidos com toda a força da lei. Agora, por incrível que pareça, mas é a vida, é a democracia, cada um tem direito de expressar suas opiniões, 21% das pessoas que estão aqui decidiram votar disseram que, coitados, eles não sabem as regras.
Para mim não cola, mas é como eu disse, né? A votação é a opinião de vocês e a opinião de vocês foi registrada. Muito obrigado para todos que votaram. Não, o legal daqui é o seguinte: a gente consegue discutir temas sem discutir pessoas, ou seja, tem gente que discorda do que a gente falou, né? Que as pessoas têm que ser punidas e que elas precisam se informar, é uma obrigatoriedade, não é um opcional. Mas mesmo assim, a gente adora cada um de vocês e a presença de vocês é importante, a opinião de vocês é importante. Continuem contribuindo. Bom, meus amigos, falamos aqui bastante. As nossas últimas lives têm sido mais de filosófica do que de informações de fato, mas pelo feedback que a gente está recebendo, vocês estão gostando, então vamos continuar nesse caminho. Lógico que dando informações quando tem, né? Não vamos ficar enchendo linguiça aqui também, mas eu acho que tudo é válido quando você está fazendo a coisa correta, se preocupando com o bem-estar do outro, respeitando o limite das pessoas que estão à sua volta. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Se você tem amigos indo para a Disney, conversem com eles sobre isso. Fala, vai ter milhares de pessoas no parque, respeitem. Tem nacionalidades diversas, tem brasileiro, tem argentino, tem chinês, tem japonês, tem turco, tem de tudo. Então, respeito é bom e nós gosta, né? Quanto a informações específicas sobre Disney, né? Teve hoje uma cerimônia lá no Hollywood Studios, mas eu, infelizmente, não tenho muitos detalhes para passar para vocês, da Galaxy's Edge, tá? Então, Lou Mongello, que é um cara que a gente segue muito, ele foi convidado, ele estava lá, ele fez uma live ao meio-dia, depois eu não consegui ver mais. Daqui a pouco a gente vai ver mais coisas e aí nós vamos postar, provavelmente lá no grupo ou nos stories em algum lugar, falando. Sem contar o boato da semana, né, Eric? Da demolição do The Land e do The Land. São os dois pavilhões. O pavilhão The Land é onde tem o Soaring, né, e o The Seas é onde tem a atração do Nemo. Né, um site americano. Vários sites americanos. E detalhe... Eu acho que começou com o WDW, né? Mas eles tiveram acesso a permits relativos à intenção mesmo. É que assim, a Apple, o Google, a Microsoft, todas essas pessoas, todas essas empresas, elas estão sempre na mira do pessoal dos rumores, né? Então eles procuram documentos e tal. Só que o que muitos não entendem, e eu torço para ser isso, mas posso estar errado, várias dessas empresas, elas patenteiam coisas, pedem autorizações para coisas que não necessariamente vão sair. Por quê? Para caso eles decidam executar, tá já meio caminho andado. Então, eu sei que os permits têm limite e tal, eu entendo desses detalhes até certo ponto. Então alguém vai dizer, mas para que vai pedir um permit se o permit tem X tempo de validade? Aí eles só vão ter esse X tempo para decidir se vão demolir ou não. Eu entendo, mas mesmo assim eu acredito nessa possibilidade. E na verdade eu até torço por ela. No caso de Apple também, eles patenteiam zilhões de coisas. Não quer dizer que tudo que eles patenteiam vai sair em algum produto Apple, mas o pessoal dos rumores acabam fantasiando em cima disso, né, e contando minhas histórias. A Amanda Camila, ela falou assim, aquela que falou sobre as fotos, né, ela falou assim, mas me refiro àquelas pessoas que não respeitam os limites, assim como o exemplo que você deu dos balões, é verdade. É isso que a gente comentou. E daí, eu acho que foi a Sheila Real mais para cima, ela falou assim, eu vejo pessoas, às vezes, em, sei lá, Happily Ever After, qualquer coisa assim, não prestando atenção no show, só olhando o show pela tela de um celular. E realmente é triste, ela falou que é triste, eu concordo que é triste. Existem jeitos de filmar uma coisa sem ficar olhando para a tela. Sim, e tem gente que não, ele viaja até lá, vai uma vez no Magic Kingdom, contrário às nossas sugestões, que a gente é bem claro nas nossas sugestões de como as pessoas devem visitar os parques, e esse não é o melhor jeito, e um dia só no Magic Kingdom. Vai no Happily Ever After e vê o Happily Ever After a partir da tela do seu próprio celular, coisa que ele poderia ter feito em casa. Ele não olha para o castelo diretamente, ele olha para a tela do celular e vê pela tela do próprio celular. É bem ruim mesmo. Bom, corrigindo aqui, o Lou Mongello está na Califórnia. O evento está sendo na Califórnia. Eu ia dizer isso, mas eu pensei. Falei errado. Eu vou ficar quieto. Mas é que assim, é que lá na Califórnia vai inaugurar antes, então eles estavam nessa... Eu esqueci o nome, tem um nome isso, quando eles... É meio que sabe um navio quando fica pronto que bate champanhe no casco? É mais ou menos isso. É no cerimônia de... Se o Carlos tivesse ele saberia o termo. Ele que falou.
Ele que falou que o Ô, Lu Carlos, tá na como é que é o Califórnia. termo, como é que é o termo disso aí? É a inauguração da Galaxy Z, tá abrindo, Não, né? não é inauguração. É outra Ah, coisa. o do barco. Não, calma. Não é a inauguração do Galaxy Z. Ele estava lá, mas é nessa outra coisa. Cara, tem um termo isso, é como se fosse um batismo de alguma coisa. Não é inauguração, é uma coisa que acontece antes para pessoas selecionadas e tal. Que ser. Bom, aqui o nosso amigo Felipe Tirso, nosso filósofo, entrou na live e escreveu assim: uma das coisas que faz o ser humano evoluir, deixa eu falar bem pertinho aqui, uma das coisas que faz o ser humano evoluir é a busca pela melhora. Olhar para a lua significa que você pode alcançar. Quando visualizarmos os limites é porque já vemos que podemos atravessá-lo. Embora existam controvérsias nessa frase que ele colocou, mas acho que ficaria para uma próxima, porque senão nós vamos ficar pessoal, mais meia hora aqui. A gente está pensando em abrir num outro dia da semana um bate-papo de assuntos aleatórios. O que vocês acham? Existem controvérsias, né? Não, é que essa história de que Felipe Tirso, mas a gente conversa depois. De que quando olha pode alcançar, é aquela história, olha para o espelho e diz, você é lindo, você é lindo, você é lindo, você é lindo. Existe uma teoria, o Felipe Tirso com certeza conhece, tem até TED Talk sobre isso, que é a história do fake it till you make it. Fake it till you make it, ou until, se quiser um inglês mais acadêmico, mas na prática a expressão é fake it till you make it, que é faça de conta, finja até que você consiga se dar bem em função disso. Tem gente que traduz como até seja verdade, mas assim, make it não significa que se torne real, que significa que você consiga alcançar o que você quer, né? É uma teoria, tem gente que é adepto dela, eu tenho um caminho um pouco diferente, mas tem muita gente que... Dedication, olha aí. Dedication. Nossa, olha, cara, eu amo vocês. Eu não tô brincando, eu não tô exagerando, não tem hipérbole. A gente tem a melhor comunidade. O Eric falou muito bem falado antes. Não é grupo, não é Insta, não são seguidores, é comunidade. Porque a gente meio que tem um levante, um movimento. É um movimento por uma Disney melhor para todos. E vocês fazem parte desse movimento. Que outro grupo, que outro bate-papo, que outra live, que outro debate que iria ter 3 pessoas que conhecem a palavra dedication? Eu não acredito. E eu tô falando até de colegas, tá? Mas eu não tô falando, eles são menos, a comunidade deles é menos. Mas a nossa comunidade é mais. Alguém vai dizer, se a de vocês é mais, a do outro é menos. Beleza, isso é debatível, mas vocês são especiais. Cara, 3 pessoas falando dedication, como? Você vê que coisa chique? Que são demais, gente. E aí agradeço também ao Premier e tal, mas nesse caso eu estava falando de dedication mesmo, que quando falam aquelas palavras, hoje estamos aqui, obrigado pela presença de todos, vamos hoje fazer a dedication, é isso, a dedication, obrigado, linda. Bom, meus amigos, precisamos encerrar a live, eu e o Orson temos uma outra reunião agora, então quero agradecer imensamente a todos. Isso me ama, é isso aí, Carlos, é verdade. Todos que estiveram presentes na live hoje, muito obrigado pelos comentários, pelas curtidas, e quarta-feira que vem estaremos de volta. Muito obrigado, gente, foi fantástico. A gente ama vocês, não era brincadeira não, vocês são especiais. A melhor comunidade Disney do Brasil são vocês. Sem dúvida. Gente, muito obrigado, adoramos isso aqui.